que seria hoje, por exemplo, o limite extremo de um burnout? Assim, o que o corpo aconteceria com a pessoa num limite de extremo de burnout? Suicídio. Suicídio seria... O suicídio. Assim, 2 opções terríveis, né? Não opções, 2 desfechos terríveis, melhor dizendo, Fábio. Primeiro deles é o suicídio, que é quando esse burnout, ele só piora, e cada vez mais a pessoa fica próxima do chamado fundo do poço, né? E simplesmente assim, não vejo outra saída senão a saída da própria vida. É um colapso? Um colapso. Colapsei. Minha vida já não tem mais sentido, eu já não suporto mais, eu tô preso numa situação que eu não quero estar. Eu não consigo sair desse buraco, né? Porque se sente, acho, no fundo do buraco, né? Sem luz. Ana, isso é muito interessante porque esse excesso, ele se torna não apenas no ambiente, essa sobrecarga. Por exemplo, quando a gente fala na sobrecarga, eu também falo uma sobrecarga emocional. Então, por exemplo, a pessoa está vivendo um burnout, apresenta os sintomas de depressão e ansiedade, e antes o que era um inferno fora começa a ser um inferno dentro. Então, por exemplo, quem vive burnout muitas vezes pega atestado, fica, por exemplo, afastado 2 ou 3 semanas e não melhora. Volta da mesma forma para a empresa trabalhar. Ou volta até pior, porque daí ela tem um espaço para folgar e ela não quer deixar daquilo. E aí volta até pior. Então, são casos que... O burnout, ele não se resolve dando folgas. Ele se resolve resolvendo o que causa o burnout. Porque vai acontecer de volta. Se ele fica uma semana em casa descansando. Quando ele voltar, ele tem aquela semana atrasada de trabalho, muitas vezes. Tem uma pilha de papel para resolver, que foi daquela semana que ele ficou em casa descansando. Então, muitas vezes acaba até piorando. E ele vai começar a se culpar. E o burnout, ele vai começar a se culpar muito, porque ele vai entender, ele vai imaginar no burnout, a pessoa que vive isso, que é só ela que tem. O Fábio, a Tauana, eles conseguem lidar. Eu que não consigo lidar, eu que sou fraco. E eles começam a apresentar uma culpa, e essa culpa se torna uma depressão, e se torna uma ansiedade, de repente a pessoa, nossa, hoje eu tenho meu dia de folga. O que vai folgar? Amanhã vai ter que trabalhar igual vai trabalhar um monte, amanhã volta tudo, você tá vivendo um inferno, você não sai dele. Eu vou aproveitar que é minha folga hoje para adiantar alguma coisa amanhã. Aí não folga. Só que não adianta. Eu acho que a pessoa tá tão esgotada emocionalmente, fisicamente, que chega a folga, ela fica paralisada, né? Estagna, assim. E tão sobrecarregada que ela tá. Então ela acaba não descansando. Isso, não né? descansa. Não descansa mesmo, porque falta programação também, de aproveitar um momento de qualidade que ela não tem muitas vezes. Nem consegue. Não consegue. Às vezes, daí, se tem família, vai pra família. Então, às vezes a esposa, por exemplo, o marido vai querer ter relações. Não, tô cansada demais, não quero. Às vezes vai querer, vamos sair passear. Não, meu Deus, é minha folga, eu quero ficar na casa intocado. Pô, mas já faz meses que a gente não sai. E acha que às vezes a pessoa, mas é um transtorno que a pessoa tá passando isso. E assim, antes do suicídio, digamos que seria a parte mais extrema. Antes disso, o corpo pode reagir de outras maneiras? A pessoa pode apagar, por exemplo? Tá dirigindo e aconteceu E aí que entra o segundo desfecho, acidente. Então, o suicídio é um dos terríveis primeiros desfechos, né? Mas um outro desfecho terrível também do burnout não tratado é o acidente. Porque o corpo, ele tem limite. Então, por exemplo, tem pessoas que às vezes estão em limites absurdos de estresse. O corpo vai sentir. Tem algum tipo de crise, às vezes desenvolve uma apendicite ali naquele momento pelo nível de estresse absurdo. Ânsia, vômito, diarreia, ou apaga. Ou a pressão da pessoa desliga ela, parece... Como se fosse o corpo mesmo da pessoa, diz assim, chega. Desliga o disjuntor ali. Não. Às vezes a pessoa no burnout pode ter um surto e, por exemplo, tá dirigindo, vai andar na contramão, porque não é exatamente... Meio que perde o sentido. Perde o sentido, quer se provar, às vezes tá tendo aquele surto, então às vezes vai abusar de droga. Quando essa pessoa tem um burnout e isso está associado com drogas, o uso de drogas, aí a gente começa a ver um quadro mais preocupante ainda. Porque às vezes eu tendo, por exemplo, eu usava maconha quando eu era adolescente, nossa, era legal, andava com o pessoal e tal. Só que agora, toda vez que eu fumo maconha eu me culpo, eu penso que eu estou estragando minha vida e eu fumo pra desligar e eu pilho mais. Só que eu não consigo parar de fumar. Acaba virando um refúgio as drogas, né? Mas a pessoa tem a noção que tá acabando mais ainda, né? Tá influenciando mais nesse nível. E ela se culpa por isso.
Então, por exemplo, por isso que sempre que eu atendo casos de burnout que está associado com o uso de drogas, um dos primeiros pontos é ir trabalhando pela redução de danos, conscientizando a pessoa sobre o uso de drogas, o impacto que ele está tendo. E a gente assim, mas então tem que parar de fumar agora? Talvez você tenha que parar de fumar agora, talvez a gente tenha que ir reduzindo para você entender o que isso está causando, né? Então, são situações assim que na questão do burnout a gente trabalha.